Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar essa toalha redonda em crochê. Estou usando o fio Duna e a cor é a cor coral. Essa cor que é uma cor tão bonita, esse lançamento da Círculo, e que vai dar um toque todo especial aí nos seus trabalhos. A toalha tem 60 centímetros de diâmetro. Agora vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula. Para trabalhar a toalha redonda coral em crochê, eu vou usar o fio Duna. Esse é o novelo com 340 metros, usaremos 2 novelos. Vou usar também a agulha para crochê número 2,5. Essa agulha é a agulha emborrachada da Círculo. E eu queria aproveitar para mostrar essa novidade, que é o kit de agulhas emborrachado, que vem com as agulhas das numerações 2 até a 8. Então, as agulhas que mais usamos, as numerações que mais usamos nesse estojo, que é bem bacana e tem um preço super legal por conter todas essas agulhas. Bem, e todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja para que você visite, confira todas essas novidades que chegam semanalmente. E para fazer a sua compra é fácil, rápido e o melhor é que você recebe com toda a segurança aí na sua casa. Então não deixe de conhecer o Mega Armarinho. E agora que conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a toalha redonda fazendo o anelzinho mágico. Deixo o fio que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa. Jogo esse mesmo fio lá para trás, passo a agulha e puxo esse fio entre os dedos. Solto e ele fica aqui como se fosse uma letra O. Aqui mesmo eu já faço 3 correntes. Essas 3 correntes eu conto como um ponto. E agora, dentro dessa argola, dentro do anel, eu vou trabalhando até completar 24 pontos altos. Aqui eu já posso dar uma puxadinha, eu não necessito de todo esse tamanho. E vou trabalhando. Quando eu completar os 24, volto para dar início à base. Completei os 24 pontos, faço a união no primeiro ponto que fizemos com um ponto baixíssimo. Já puxo o anelzinho, fechando por completo. Trabalho 3 correntes e faremos agora a divisão dos blocos, iniciando a base. Essas 3 correntes, então, já conto como um ponto e volto nesse primeiro ponto, trabalhando mais um ponto alto. Então, fico com 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo uma de base e venho no próximo ponto. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e venho no próximo, onde também trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Uma correntinha de separação, pulo um, venho no próximo, mais uma vez, 2 pontos altos juntos. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Completei a carreira ficando com os 12 bloquinhos com 2 pontos altos cada. Agora eu subo 3 correntes, venho no próximo ponto e faço um ponto alto, ou seja, um ponto alto para cada ponto do bloco. No último ponto do bloco, sempre faremos 2 altos juntos, ficando com o aumento. Uma correntinha de separação, trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco e no último ponto faço o aumento, 2 pontos altos. Então, olha só, aqui na primeira carreira de bloco, nós temos os bloquinhos com 2 pontos altos. Nessa segunda carreira de blocos, já temos 3 pontos altos, porque
um ponto alto para cada ponto do bloco e mais um ponto nesse último ponto, formando o aumento. Na próxima carreira, teremos 1, 2, 3 pontos sobre o bloco e mais um ponto alto no último ponto, ficando com 4 pontos. Na próxima, ficaremos com 5, depois com 6, 7 e assim por diante, fazendo sempre um aumento no último ponto de cada um dos blocos, até completar 14 carreiras no total. Finalizei aqui as 14 carreiras de base no início da toalha. Agora, eu não faço o aumento, os 2 pontos juntos no último ponto do bloco, faço um ponto alto para cada ponto. E 2 correntes de separação ao invés de uma. Um ponto agora para cada ponto do bloco, e quando eu chegar no intervalo da correntinha, trabalho 2 correntes ao invés de uma. Depois que eu finalizar essa carreira, volto ainda dando continuidade à expansão do espaço entre um bloco e outro. Finalizei a 15ª carreira e estou iniciando a 16ª. Também trabalhei um ponto alto para cada ponto de base e entre um bloco e outro, agora vamos trabalhar 3 correntes, mais uma vez, um ponto alto para cada ponto do bloco. Quando eu chegar aqui no intervalo das correntes, ao invés de 2, como fizemos na carreira anterior, faremos 3 correntes. Isso no intervalo entre cada um dos blocos ao longo de toda a carreira. Vou finalizar essa carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada e vamos para a próxima, onde vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco e entre um bloco e outro faremos agora 4 correntinhas nessa carreira. Na carreira de base, a carreira anterior, fizemos 3 correntinhas entre um bloco e outro. Agora, continuamos trabalhando um ponto alto para cada ponto do bloco e entre um e outro faremos 4 correntes. Finalizei a carreira fazendo o bloco em ponto alto e 4 correntinhas. Já iniciei a próxima também fazendo ponto alto sobre ponto alto do bloco e 5 correntinhas de separação nessa carreira. Depois dessa carreira, vamos mudar novamente o desenho do ponto. Finalizei a carreira onde eu tenho as 5 correntes de separação entre os blocos. E aqui eu já iniciei a próxima. Quando eu disse para vocês na carreira anterior que nós mudaríamos o desenho do ponto, é essa sequência, tanto do bloco quanto da passagem de um bloco para o outro. Então, sobre o bloco, eu vou pular o primeiro e vou deixar também o último sem trabalhar. O restante do bloco, como vocês estão vendo aqui, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, deixei lá o primeiro sem fazer e venho até o penúltimo. Chegando aqui no penúltimo ponto, eu paro, porque o último eu não faço, como a exemplo do primeiro. Faço agora 2 correntes. Nós temos 5 correntinhas, eu pulo uma, 2 e venho na terceira. Faço um ponto alto, 5 correntes e mais um ponto alto nessa terceira corrente, que é a corrente central. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco e inicio o mesmo processo que do anterior, pulando o primeiro, o último e fazendo a passagem, como vocês viram agora, entre cada um dos blocos. Finalizei a carreira, onde fizemos os V's com 5 correntinhas entre um bloco e outro. Agora, vamos encher esses V's. Eu continuo com o mesmo processo da carreira anterior, pulando o primeiro e o último ponto do bloco. Para fazer a passagem de um bloco para o outro, faço 2 correntes
e 10 pontos altos dentro dessa argola do ponto V de base. Então, ó, passando a agulha por dentro e trabalhando até completar os 10 pontos, como vocês estão vendo aqui no anterior. Completei os 10 pontos, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, um ponto alto para cada ponto do bloco e também pulo o último ponto. Circulo toda a carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada. E já iniciei a próxima, sempre pulando, aqui no caso, no início da carreira, fazendo um baixíssimo, pulando o primeiro e o último ponto do bloco. Agora, ainda continuamos com 10 pontos altos, só que trabalhando uma correntinha entre cada um deles. 2 correntes de separação, o bloco sempre da mesma forma, pulando o primeiro e o último. Trabalho 2 correntes e em cima de cada ponto eu faço um ponto alto, separo com uma correntinha, um ponto alto, separo com uma correntinha, até completar os 10. Faço 2 correntes e já vou para o próximo bloco. Finalizei mais uma carreira e já dei início à próxima, então pulando o primeiro e o último pontinho do bloco e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui fizemos os bloquinhos com 2 pontos altos, agora pulando o primeiro e o último ponto da base, mantendo as 2 correntinhas de separação aqui no início, eu pulo esse primeiro ponto e venho diretamente em cima do segundo e trabalho 2 pontos altos juntos nesse mesmo ponto de base. Faço uma corrente de separação e venho em cima do próximo ponto alto e trabalho novamente o bloco com 2 pontos altos. Uma corrente e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, vamos percorrer até faltar o último pontinho, onde eu faço 2 correntes, já pulo o primeiro e dou início ao próximo bloco, como vocês estão vendo aqui. Ficaremos no total com os 8 bloquinhos com 2 pontos altos cada. Vou dar a volta em toda a carreira e volto dando continuidade. Finalizei toda a carreira e agora faço a próxima com a mesma contagem de pontos, trabalhando os blocos com 2 pontos altos cada. Agora, fazendo 2 correntinhas de separação entre eles, bloco a bloco, 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Faço um ponto, próximo ponto de base, faço mais um ponto, e entre eles, 2 correntinhas. No bloco, aqui entre um bico e outro, pulo o primeiro e o último ponto, mantenho as 2 correntinhas de separação. E dessa forma eu vou trabalhar até circular toda a carreira. Mais uma carreira finalizada e já dei início à próxima. Essa é a penúltima carreira antes do acabamento final. Ficaremos então com 2 pontos só no bloco. E vamos trabalhar 3 correntinhas de separação depois do bico. Faço os 2 pontos que restaram no bloco, 3 correntes de separação e depois caminho fazendo o bloco sobre bloco aqui no bico, onde temos os bloquinhos com 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, eu continuo com a mesma contagem da carreira anterior, 2 correntinhas e ponto alto
sobre ponto alto nos 2 pontinhos. O que muda da carreira de base? O bloco agora ele fica com 2 pontos, pulando o primeiro e o último, como já havíamos feito nas carreiras anteriores, e 3 correntes de um lado e do outro. Nas outras carreiras, fazíamos 2 correntinhas, agora nessa carreira 3. Então, só essa diferença e vamos circular toda a carreira para voltar já fazendo o acabamento. Finalizei a última carreira de base antes do barrado de acabamento. Então, o barrado ele fica assim bem delicado, com esse trabalhado que dá esse toque todo especial à toalha. Para fazer essa última carreira do barrado, eu passo de um barrado para o outro. Eu fiquei com o bloco só com 2 pontos altos, faço 3 correntes e prendo um ponto baixo entre um alto e outro da carreira de base. Faço mais 3 correntes. Nesse primeiro bloco de 2 pontos altos, eu faço um ponto alto entre os dois. 2 correntes e entre um ponto alto e outro do próximo bloco, eu trabalho 5 pontos altos nesse mesmo intervalo, entre um ponto e outro de base. 3, 4 e 5. Fiz os 5, viro lado avesso e passo a agulha no primeiro dos 5, fechando com um ponto baixíssimo. Fiquei com um ponto pipoca. Faço 3 correntes e no intervalo aqui onde fechamos, ó, fica esse espacinho, eu passo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô em cima do ponto pipoca. Faço 2 correntinhas e no espaço das correntes de base, eu prendo um baixo. 2 correntinhas e eu repito o mesmo processo no próximo bloco. Entre um ponto e outro, temos os 2 pontos do bloco, passo a agulha entre eles, faço 5 pontos altos, fecho em forma de pipoca, 3 correntinhas e faço o picô, exatamente igual fizemos aqui. Eu faço até chegar no penúltimo e depois faço a passagem de um para o outro novamente. Percorri aqui até restar o último bloco. Eu já fiz 2 correntinhas e prendi um baixo. Faço 2 correntinhas e um ponto alto no meio desse bloco, entre um ponto e outro. 3 correntes e prendo um ponto baixo no bloco, no centro do bloco, onde ficamos apenas com 2 pontos altos na base, entre um bico e outro. Faço mais 3 correntinhas, um ponto alto apenas no primeiro bloco, 2 correntinhas e no centro do próximo bloco, começo a trabalhar o bico mais uma vez, fazendo as pipocas. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Quando eu finalizar, eu volto mostrando a peça já prontinha e também finalizando a nossa aula. Finalizei a carreira do barrado e com ela também já finalizo toda a nossa toalha. Então, olha que acabamento bonito, ela fica uma toalha grande, e pode ser usada tanto em mesas retangulares, como o centro de mesa, mesa quadrada, como vocês viram essa mesa de vidro minha aí na foto, ou colocar numa mesa redonda. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!